Quando olhamos para o céu numa noite limpa, tudo parece calmo. Estrelas fixas, silenciosas, imutáveis. Mas essa tranquilidade é só uma ilusão. Na verdade, nós vivemos dentro de uma galáxia viva, turbulenta e incrivelmente ativa. A Via Láctea não é apenas um cenário bonito. Ela é um verdadeiro ecossistema cósmico, onde coisas extraordinárias estão acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Em algum canto da galáxia, estrelas estão nascendo dentro de nuvens gigantes de gás e poeira. Em outro, estrelas morrem em explosões tão poderosas que, por alguns instantes, podem brilhar mais do que galáxias inteiras. Planetas exóticos orbitam suas estrelas em silêncio, alguns com oceanos globais, outros com superfícies de lava, outros, talvez, esperando para serem descobertos. No coração da Via Láctea, um buraco negro supermassivo mantém bilhões de estrelas presas em uma dança gravitacional que já dura bilhões de anos. Em regiões mais afastadas, mundos gelados preservam pistas preciosas sobre a origem do sistema solar. E espalhados por toda a galáxia, processos invisíveis moldam o futuro dos planetas, das estrelas e até da própria vida. Este documentário é um convite para enxergar o sistema solar não como algo isolado, mas como parte de algo muito maior. Um pequeno arquipélago de mundos navegando dentro de uma galáxia imensa, dinâmica e cheia de mistérios. Cada descoberta, cada missão, cada novo dado revela que o universo não está parado. Ele está em constante transformação. E, para começar, antes de deixarmos o sistema solar, visitaremos Plutão. Aqui veremos como esse pequeno mundo gelado revelou um segredo capaz de mudar tudo o que sabíamos sobre atmosferas planetárias e mostrou que até uma névoa quase invisível pode controlar o clima de um planeta inteiro. Em seguida, vamos observar uma estrela colossal que até pouco tempo atrás achávamos que poderia explodir a qualquer momento, Betelgeuse. No entanto, recentemente, descobrimos que a causa de sua instabilidade não é uma supernova iminente, mas algo relativamente mais simples. Betelgeuse possui uma companheira, e ela pode ser a chave para explicar seus comportamentos mais extremos. Após isso, mergulharemos no lado mais sombrio da galáxia, onde buracos negros raros e pouco compreendidos podem guardar pistas sobre a estrutura do universo, e talvez até sobre a misteriosa energia escura. E por fim, viajaremos até outros sistemas planetários, onde exploraremos mundos distantes e extremos, alguns totalmente inabitáveis, outros surpreendentemente promissores, planetas que nos fazem questionar se a vida pode ter encontrado outros lares na Via Láctea. Meu nome é Pedro. Prepare-se para embarcar comigo em uma jornada incrível pela Via Láctea. Quando a sonda New Horizons, da NASA, sobrevoou Plutão em 2015, ela nos mostrou algo que jamais havíamos visto antes. Um olhar de perto sobre um mundo que, por décadas, não passava de um ponto borrado nas imagens dos telescópios. E o que ela revelou foi simplesmente impressionante. Aquele planeta anão distante, antes considerado sem vida e monótono, se mostrou surpreendentemente dinâmico. Vimos vastas geleiras de nitrogênio, montanhas imensas formadas por gelo de água e uma fina névoa azulada que criava uma atmosfera cintilante sob a luz do sol. Mas, apesar de toda a beleza, algo não batia. Essa atmosfera difusa estava muito mais fria do que os cientistas previam. De acordo com os modelos existentes, ela deveria ser bem mais quente. Então, o que estava resfriando Plutão de forma tão eficiente?
Durante anos, pesquisadores buscaram respostas, comparando dados, testando hipóteses e refinando cálculos. Até que, em 2017, surgiu uma ideia nova, tão estranha que parecia impossível. No entanto, não havia como testá-la na época. Até que, em 2021, o lançamento do telescópio espacial James Webb mudou tudo. Com seus poderosos olhos infravermelhos, o Webb pôde finalmente analisar a atmosfera de Plutão em detalhes e confirmou o que antes era tratado como uma teoria maluca, resolvendo um mistério que durava décadas. Mas, afinal, o que está realmente acontecendo em Plutão? Por que sua atmosfera estava se comportando de maneira tão estranha? Bom, vamos descobrir. Durante boa parte do século XX, Plutão permaneceu como um dos maiores enigmas do Sistema Solar. A mais de 5 bilhões de quilômetros do Sol, ele aparecia nos telescópios apenas como um ponto fraco e borrado. Os astrônomos sabiam que era pequeno e gelado, com cerca de 2/3 do tamanho da Lua, e suspeitavam que tivesse uma atmosfera fina, capaz de congelar e desaparecer conforme o planeta se afastasse do Sol em sua longa órbita. Mas, fora essas suposições, ninguém sabia realmente como Plutão era. Sobravam hipóteses, mas faltavam dados. Na época, Plutão estava prestes a entrar em uma posição ideal em relação ao Sol, perfeita para estudos, mas a missão New Horizons estava atrasada e o tempo estava se esgotando. Os cientistas temiam que, se a sonda não fosse lançada até 2006, ela chegaria tarde demais, quando a atmosfera de Plutão já tivesse congelado e colapsado sobre sua superfície. Se isso acontecesse, poderíamos perder a única chance de estudá-la de perto, talvez por séculos. Era uma janela de oportunidade extremamente curta, mas, como sabemos, no fim, tudo deu certo. A New Horizons partiu aos 45 do segundo tempo, mais precisamente, em janeiro de 2006. Depois de uma viagem de 9 anos pelo Sistema Solar, finalmente alcançou Plutão em julho de 2015, revolucionando para sempre a exploração espacial. E o que ela descobriu por lá deixou o mundo sem palavras. Plutão não era um bloco frio e inerte. Era cheio de atividade. Montanhas densas de gelo de água se erguiam em direção ao céu. Geleiras de nitrogênio e metano fluíam pela superfície. Mas talvez a descoberta mais surpreendente estivesse acima de tudo isso. Uma atmosfera frágil e tênue. Ela não era espessa, mas se estendia por mais de 300 quilômetros acima da superfície, composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e monóxido de carbono. Essa atmosfera brilhava em camadas de neblina, dezenas delas empilhadas, espalhando a luz solar e dando ao céu um tom azulado suave, algo que a New Horizons teve a sorte de registrar. Mas como essa névoa azulada de Plutão realmente se forma? Bom, o processo começa no alto da atmosfera, com um ingrediente improvável, a luz solar. Mesmo tão distante do Sol, onde a luz é 1000 vezes mais fraca que na Terra, os raios ultravioletas ainda chegam lá. Eles têm energia suficiente para quebrar as moléculas de metano na atmosfera de Plutão. Na primeira etapa do processo, uma molécula de metano é atingida pela energia solar. Então ela se divide em um radical metil e um átomo de hidrogênio. Já na segunda etapa, esses fragmentos reagem entre si, formando hidrocarbonetos mais complexos, como etano, etileno e acetileno, compostos mais pesados e estáveis. Por fim, vem a etapa final. Essas moléculas continuam se combinando e crescendo até formarem uma substância sólida e avermelhada chamada tolina. Essas partículas, agora sólidas, descem lentamente pela atmosfera rarefeita, formando camadas distintas de névoa. Essas camadas espalham a luz solar, criando o brilho azul suave que a New Horizons capturou. Diferente da névoa terrestre, formada por umidade, poeira ou poluição, a de Plutão nasce de reações químicas que acontecem nas alturas. Isso se parece mais com o que ocorre em Titã, a maior lua de Saturno. Mas em Plutão, essa névoa não é apenas um espetáculo visual.
ela guarda a chave de um mistério muito mais profundo. Mas por que ela é tão importante? Porque algo na atmosfera de Plutão simplesmente não fazia sentido. Antes da chegada da New Horizons, os cientistas já haviam criado modelos teóricos para prever como seria a camada superior de sua atmosfera. Sabendo que ela é composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e monóxido de carbono, os cálculos apontavam uma temperatura em torno de menos 173 graus Celsius. Frio? Sim, mas dentro do esperado para um mundo tão distante do Sol. Mas quando a New Horizons finalmente sobrevoou Plutão e fez medições diretas, os resultados foram chocantes. A atmosfera do planeta anão não estava a menos 173 graus como se esperava. Era muito mais fria, algo em torno de menos 200 graus Celsius, uma diferença de 30 graus. Para os cientistas planetários, isso era uma inconsistência enorme. Significava que algo estava resfriando a atmosfera de Plutão muito mais do que qualquer modelo previa. Para resolver esse mistério, os pesquisadores decidiram examinar a própria névoa com mais atenção. E em 2017, o cientista planetário Shi Zhang, da Universidade da Califórnia, apresentou uma hipótese ousada e nada convencional. Segundo ele, Plutão contrariava nossos modelos porque algo estava espalhando a luz de forma sutil, escondendo a verdade diante dos nossos olhos. Zhang sugeriu que a névoa de Plutão talvez não fosse apenas um enfeite atmosférico passivo, mas que pudesse estar ativamente controlando a temperatura do planeta. Essas minúsculas partículas suspensas poderiam absorver a luz solar e reemitir essa energia como calor, não na forma de luz visível, mas como radiação infravermelha média. Em um ambiente tão fino e saturado de partículas como a atmosfera de Plutão, esse processo poderia resfriá-la de forma muito mais eficiente do que qualquer gás conseguiria sozinho. Era uma ideia radical. Até então, os cientistas acreditavam que a temperatura atmosférica de um planeta era controlada principalmente pelos gases, como o dióxido de carbono na Terra ou o metano em Titã. A noção de que partículas sólidas pudessem dominar esse processo parecia estranha e difícil de aceitar. Mas se a névoa de Plutão realmente estivesse resfriando a atmosfera, ela deveria emitir um sinal específico no infravermelho médio, um tipo de radiação que só um telescópio extremamente sensível seria capaz de detectar. O problema é que, na época, nenhum observatório na Terra ou em órbita tinha precisão suficiente para captar algo tão sutil. Isso porque Plutão é minúsculo e distante, e a proximidade com sua lua, Caronte, tornava ainda mais difícil distinguir as emissões vindas apenas de sua atmosfera. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Em 2021, começou um novo capítulo na exploração espacial, com o lançamento do telescópio espacial James Webb. Com seu espelho de 6,5 metros e instrumentos infravermelhos de última geração, o Webb foi projetado para enxergar os cantos mais frios e tênues do universo, se tornando a ferramenta perfeita para testar a ousada teoria de Zhang sobre Plutão. Um dos instrumentos a bordo seria crucial: o MIRI, capaz de detectar luz entre 4,9 e 27 micrômetros, exatamente a faixa do espectro onde as partículas da névoa de Plutão deveriam emitir calor, caso estivessem de fato resfriando a atmosfera, como Zhang havia proposto. Então, em maio de 2023, chegou o grande momento. Uma equipe internacional de astrônomos apontou o James Webb para Plutão e sua lua Caronte. Pela primeira vez na história, os cientistas conseguiram separar claramente os dois mundos na luz infravermelha, um avanço gigantesco. Antes disso, os telescópios não conseguiam distinguir o calor emitido por cada corpo, misturando as assinaturas térmicas de Plutão e Caronte. Mas a visão infravermelha poderosa do Webb mudou tudo. Agora era possível isolar o brilho térmico de cada um, algo nunca alcançado antes. Um dos gráficos do estudo mostra exatamente como o Webb fez isso.
Os pontos pretos representam as medições de emissão térmica feitas pelo telescópio. Já as linhas azuis e vermelhas são modelos matemáticos usados para ajustar a assinatura de calor de Caronte. Apesar do estudo ser extremamente complexo, a lógica para diferenciar Plutão é relativamente simples. Depois de definir com precisão a contribuição térmica da Lua, os cientistas subtraíram esse valor, restando um retrato limpo da emissão infravermelha média de Plutão. E foi aí que veio a surpresa. Ao examinar a emissão térmica de Plutão captada pelo James Webb, os cientistas notaram algo inesperado. O brilho infravermelho vindo do planeta anão era mais forte do que aquele que sua superfície gelada poderia gerar sozinha. Isso significava apenas uma coisa: algo acima da superfície estava emitindo calor. Essa conclusão ficou ainda mais clara quando a equipe analisou os dados em detalhes. Em um dos gráficos do artigo, é possível ver quanto calor Plutão emite em 4 diferentes comprimentos de onda infravermelha: 15, 18, 21 e 25 micrômetros, conforme observado pelo Webb. O objetivo principal era determinar quanto desse calor vinha da superfície congelada e quanto vinha da atmosfera coberta por névoa, a chave para finalmente entender como Plutão mantém seu frio tão extremo. Cada coluna do gráfico representa um comprimento de onda diferente, mas as coisas ficam realmente interessantes na linha inferior da figura. Esses gráficos mostram a quantidade absoluta de calor que Plutão está emitindo para o espaço. Os pontos pretos representam as observações reais, dados concretos mostrando quanta energia infravermelha Plutão emite em cada faixa do espectro. A linha roxa mostra a energia da luz solar refletida pela superfície gelada de Plutão, essencialmente a luz visível que retorna ao espaço. Já a linha azul clara representa o calor emitido pela fina atmosfera, incluindo tanto os gases quanto as microscópicas partículas de névoa suspensas no ar. Por fim, a linha cinza, no topo, combina todas essas fontes para gerar o total calculado de emissão térmica do planeta. E aqui está o ponto crucial. A linha cinza coincide quase perfeitamente com os pontos pretos observados. Essa concordância impressionante confirma algo revolucionário. A névoa de Plutão não está apenas flutuando ao fundo. Ela brilha no infravermelho, emite calor ativamente e desempenha um papel essencial no resfriamento da atmosfera. O que antes era apenas uma ideia especulativa, agora está comprovado por evidências sólidas. Mas eu sei que você deve estar confuso agora. Como pode a névoa resfriar a atmosfera emitindo calor? Parece meio contraditório isso, mas eu vou tentar explicar. O que acontece é que a névoa de Plutão resfria a atmosfera, porque as partículas que a compõem absorvem parte da luz solar e depois reemitem essa energia em forma de radiação infravermelha, ou seja, calor. Essa radiação escapa facilmente para o espaço, levando a energia térmica embora. O resultado é que a atmosfera como um todo perde energia térmica, ficando muito mais fria do que se apenas os gases, como o nitrogênio e o metano, estivessem fazendo esse papel. Mas por que isso é tão importante? Por que a névoa de Plutão é um assunto tão significativo? Bem, na maioria dos planetas, como a Terra, Marte ou Vênus, são os gases atmosféricos que controlam o clima. Eles absorvem a luz solar, retêm calor e depois reemitem essa energia de volta ao espaço. Pequenas partículas sólidas, como poeira ou névoa, até participam desse processo, mas nunca foram as protagonistas. Plutão muda esse paradigma. Pela primeira vez, vemos um mundo em que a névoa e não os gases está no comando. Ela não é apenas um detalhe visual, é o principal mecanismo de resfriamento da atmosfera. Plutão virou de cabeça para baixo uma suposição de décadas na ciência planetária, mostrando que, sob as condições certas, a névoa pode dominar o sistema climático. E essa não foi a única descoberta revelada pelo Webb ao separar pela primeira vez as assinaturas térmicas de Plutão e Caronte. Outra teoria antiga também foi confirmada.
Plutão está lentamente vazando metano para o espaço e parte desse metano cai sobre Caronte. Nos polos da Lua, o gás é atingido pela luz solar e pela radiação cósmica, provocando reações químicas que formam as tolinas, os compostos orgânicos avermelhados que vimos antes. Isso explica as manchas vermelhas escuras nos polos de Caronte, vistas pela primeira vez nas imagens da New Horizons. Mas o estudo vai muito além de resolver o mistério de Plutão. Ele sugere algo muito mais profundo. Plutão pode não ser o único mundo onde a névoa domina o resfriamento atmosférico. Outros corpos frios e distantes, como Titã, a lua de Saturno, e Tritão, a lua de Netuno, também têm atmosferas ricas em nitrogênio e carregadas de névoa. Até agora, os cientistas acreditavam que apenas os gases explicavam suas temperaturas, mas essa descoberta muda tudo. Se a névoa é capaz de resfriar Plutão, será que também está moldando o clima dessas luas geladas? E as implicações dessa descoberta vão muito além do sistema solar. Muitos exoplanetas, especialmente aqueles distantes de suas estrelas ou envoltos em atmosferas turvas, podem não seguir as regras que usamos para modelar clima e habitabilidade. Se partículas de névoa dominam o equilíbrio de energia, nossos modelos baseados em gases podem estar errados. Talvez seja necessário reescrever a forma como avaliamos se um mundo distante é estável, quente o suficiente para abrigar vida ou potencialmente habitável. E talvez o aspecto mais fascinante seja que esse mecanismo pode ecoar na história da própria Terra, já que há cerca de 2,4 bilhões de anos atrás, antes do grande evento de oxigenação, a atmosfera terrestre pode ter sido semelhante à de Plutão, rica em nitrogênio e hidrocarbonetos. Com densas névoas formadas pela luz ultravioleta, essas camadas poderiam ter ajudado a regular a temperatura e impulsionado reações químicas complexas, talvez desempenhando um papel essencial na preparação da Terra primitiva para a vida. No fim das contas, tudo isso começou com uma pergunta simples: por que a atmosfera de Plutão era tão fria? E essa pergunta levou a uma das descobertas mais surpreendentes da astronomia moderna. Um pequeno mundo, a bilhões de quilômetros do Sol, mostrou que até mesmo uma névoa quase invisível pode desafiar tudo o que achávamos saber sobre o clima de um planeta. A névoa de Plutão não é só um detalhe bonito nas fotos da New Horizons. Ela é uma lembrança de que, no cosmos, as menores coisas podem ter os maiores efeitos. Essas partículas microscópicas estão literalmente mudando a temperatura de um mundo inteiro. E mais do que isso, estão nos obrigando a repensar a própria forma como entendemos a física das atmosferas planetárias. Se uma fina camada de névoa pode dominar o clima em um planeta anão, o que mais pode estar acontecendo em mundos ainda não explorados? Talvez Titã, Tritão e até exoplanetas escondam dinâmicas semelhantes, controladas não por gases, mas por poeira, partículas e luz. A descoberta em Plutão abre uma porta, e do outro lado dela pode estar uma nova era de estudos sobre climas extraterrestres. O que começou como um enigma sobre os céus frios de Plutão acabou se tornando uma história de significado cósmico que redefine nossa compreensão sobre planetas, luas e as próprias origens da vida. Em janeiro de 2026, a cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, recebeu um dos encontros científicos mais importantes da astronomia mundial. Para a maioria das pessoas, seria apenas mais um congresso, mais uma apresentação. Mas naquele auditório, algo diferente estava prestes a acontecer. Quando a astrônoma Andrea Dupree se levanta para falar, ninguém imagina que está prestes a ouvir uma das descobertas mais importantes dos últimos anos.
o resultado de 8 anos de observações, análises minuciosas e dados coletados com alguns dos telescópios mais poderosos já construídos. Ela respira fundo e faz o anúncio. Betelgeuse, a supergigante vermelha que brilha na constelação de Órion, não está sozinha. Por séculos, astrônomos observaram Betelgeuse com uma mistura de fascínio e confusão. Algo nela simplesmente não se encaixava. Seu brilho variava de forma estranha, seus ciclos pareciam inconsistentes e nenhum modelo conseguia explicar tudo ao mesmo tempo. Era como tentar entender um relógio que só funciona de vez em quando. Mas agora, graças a anos de estudo e equipamentos de última geração, finalmente as peças começam a se encaixar. Betelgeuse é uma supergigante vermelha, com um raio cerca de 700 vezes maior que o do Sol. Isso significa que dentro do volume ocupado por Betelgeuse caberiam mais de 400 milhões de sóis. É isso mesmo, 400 milhões. Se colocássemos Betelgeuse no centro do Sistema Solar, no lugar do Sol, sua superfície se estenderia além da órbita de Júpiter. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte simplesmente deixariam de existir. Seriam vaporizados pelo calor do seu forno nuclear. Não sobraria nada dos planetas rochosos. Mas Betelgeuse não impressiona apenas pelo tamanho. Ela emite cerca de 135 mil vezes mais energia que o Sol. Mesmo estando a aproximadamente 650 anos-luz de distância, ainda aparece como uma das estrelas mais brilhantes do nosso céu noturno. Um verdadeiro farol cósmico, visível a olho nu há milhares de anos. E aqui entra um detalhe raríssimo. A maioria das estrelas, mesmo observadas pelos telescópios mais poderosos, aparece apenas como pontos de luz. Mas Betelgeuse é tão grande e relativamente tão próxima que conseguimos ver seu disco. Uma esfera fervilhante de plasma, com regiões mais quentes, regiões mais frias e estruturas que mudam com o tempo. A própria atmosfera de Betelgeuse é um espetáculo à parte. Ela é tão extensa que se estende por centenas de milhões de quilômetros. Ao mesmo tempo, é incrivelmente rarefeita, mais diluída do que o ar que respiramos, e ainda assim, palco de fenômenos violentíssimos. Estamos falando de células convectivas do tamanho de planetas, ventos estelares soprando a centenas de quilômetros por segundo, ejeções de matéria tão grandes que lançam no espaço massas maiores que a Terra inteira. Tudo isso deixa claro que Betelgeuse não é uma estrela estável e tranquila. Ela pulsa. Ela se expande e se contrai em ciclos de cerca de 400 dias, como um coração cósmico batendo lentamente. Cada pulsação altera seu brilho, sua forma e sua atmosfera. Mas havia algo a mais. Além desse ritmo conhecido, Betelgeuse apresentava um segundo ciclo, muito mais lento e enigmático. Um padrão que se repetia a cada 6 anos, aproximadamente 2.100 dias. Um comportamento que ninguém conseguia explicar de forma convincente. E por décadas essa pergunta ficou no ar. O que exatamente faz Betelgeuse manter esse padrão? Alguns cientistas sugeriram que o fenômeno vinha de células convectivas gigantes, bolhas de plasma quente subindo e descendo na superfície da estrela. Outros apostaram em nuvens de poeira, formadas por material ejetado pela própria Betelgeuse, que de tempos em tempos obscureciam sua luz. Também houve quem apontasse para campos magnéticos caóticos, algo ainda pouco compreendido em estrelas desse porte. Todas essas ideias faziam sentido, até certo ponto. Mas todas deixavam lacunas. Nenhuma explicava tudo. Então veio o evento que transformou o mistério em manchete mundial. Entre 2019 e 2020, Betelgeuse passou pelo episódio mais dramático já observado em sua história recente, a chamada Grande Escuridão. Em poucos meses, a estrela perdeu mais de 2/3 do seu brilho normal. Para quem observava da Terra, parecia que Betelgeuse estava literalmente se apagando no céu. A internet entrou em colapso. Todo tipo de veículo midiático começou a repetir a mesma pergunta. Betelgeuse vai explodir?
A possibilidade de testemunhar uma supernova tão próxima, algo que não acontece há milhares de anos, parecia real. Afinal, Betelgeuse é uma supergigante vermelha, uma estrela no fim da vida. Tudo indicava que aquele poderia ser o sinal do seu fim. Mas infelizmente, ou felizmente, não era. Observações posteriores mostraram que o escurecimento havia sido causado por uma ejeção colossal de matéria. Betelgeuse lançou uma quantidade absurda de gás quente ao espaço. Esse material esfriou, formou poeira e criou uma nuvem com mais de 180 milhões de quilômetros de extensão, parcialmente bloqueando a luz da estrela quando vista da Terra. Ainda assim, uma pergunta permanecia sem resposta. Por que Betelgeuse ejeta tanta matéria? Por que esses eventos parecem seguir um ritmo quase regular? E, principalmente, por que o misterioso ciclo de 6 anos se encaixa tão perfeitamente nesses episódios? Foi aí que uma ideia antiga começou a ganhar força novamente. E se Betelgeuse não estivesse sozinha? A ideia de que Betelgeuse pudesse ter uma companheira não era nova. Ela já havia sido sugerida antes. O problema é que provar isso parecia impossível. Se essa estrela existisse, ela estaria completamente afogada no brilho insano da supergigante vermelha. Até que em 2024, 2 grupos de pesquisa independentes decidiram atacar o problema de outra forma. Em vez de buscar imagens diretas, eles mergulharam em mais de um século de observações. Registros fotométricos antigos, placas fotográficas esquecidas em arquivos, medições espectroscópicas modernas, dados coletados ao longo de gerações. Quando todos esses dados foram colocados lado a lado, o resultado foi surpreendente. Os números batiam. As variações de brilho de Betelgeuse eram compatíveis com a presença de um objeto em órbita. Mais do que isso, os modelos permitiam estimar onde essa estrela deveria estar, qual seria sua massa aproximada, qual seu período orbital e até em que momentos ela estaria visível ou escondida atrás da gigante vermelha. Mas prever é uma coisa, ver é outra completamente diferente. Betelgeuse é cerca de 600 mil vezes mais brilhante do que essa possível companheira. Tentar enxergá-la seria como fotografar um vagalume colado a um holofote. Esse impasse permaneceu até julho de 2025, quando alguém decidiu tentar algo diferente. O astrônomo Steve Howell, da NASA, apontou o telescópio Gemini para Betelgeuse. Mas o verdadeiro segredo não era apenas o telescópio, era o instrumento acoplado a ele, chamado Alopec, raposa, em havaiano. Esse equipamento usa uma técnica chamada imageamento speckle. A ideia é simples e genial. Capturar milhares de exposições ultra-rápidas, tão curtas que a turbulência da atmosfera não tem tempo de distorcer a imagem. Depois, essas imagens são combinadas em uma única fotografia extremamente nítida. No dia 21 de julho de 2025, o resultado apareceu. Exatamente onde os modelos previam, havia um ponto de luz fraco, quase um fantasma, ao lado de Betelgeuse. A estrela companheira realmente existia. Ela é jovem, de tipo espectral, A ou B, quente, azul esbranquiçada, ainda em fase de pré-sequência principal, ou seja, nem sequer iniciou de forma estável a fusão do hidrogênio em seu núcleo. Possui cerca de 1,6 vezes a massa do Sol, mas é várias magnitudes mais fraca que Betelgeuse no espectro visível. Bom, estrela confirmada. Precisávamos de um nome. Já que Betelgeuse vem do árabe e significa a mão de Al-Jawza, a companheira recebeu o nome Silvar-Ha, derivado de Silwar, que significa pulseira, ou seja, a mão e sua pulseira. O nome foi oficialmente reconhecido em setembro de 2025 pela União Astronômica Internacional. Mas o detalhe mais impressionante ainda estava por vir. A órbita de Silvar-Ha fica a cerca de 600 milhões de quilômetros de distância do centro de Betelgeuse. Isso não a coloca apenas perto da estrela. Coloca Silvar-Ha dentro da atmosfera externa da supergigante. Ela não orbita ao redor de Betelgeuse como a Lua orbita a Terra.
Ela mergulha, atravessa gás incandescente, corta a atmosfera da estrela como um projétil atravessando uma neblina cósmica. E se isso já não é absurdo o suficiente, o que foi observado poucos meses depois elevou essa história a um nível completamente novo. A confirmação visual de Siwar-Ha já era extraordinária, mas o que realmente transformou essa descoberta em algo inegável veio poucos meses depois, e não em imagens, mas na luz. Durante quase 8 anos, a equipe liderada por Andrea Dupré vinha observando Betelgeuse de forma obsessiva, não com um único instrumento, mas com uma combinação poderosa, o telescópio espacial Hubble e alguns dos melhores telescópios terrestres do mundo. O foco dessas observações estava no ultravioleta, especificamente na luz emitida por átomos de ferro ionizado na atmosfera de Betelgeuse. Esse tipo de luz é extremamente sensível a movimentos, densidade e temperatura do gás. Em outras palavras, é perfeita para detectar perturbações invisíveis a olho nu. E foi exatamente isso que eles viram. Quando Siwar-Ha passava à frente de Betelgeuse, do nosso ponto de vista, o espectro mostrava um pico intenso de luz deslocada para o azul, um sinal clássico de gás se movendo rapidamente em nossa direção. Mas quando a estrela companheira completava a passagem e ficava atrás da supergigante, esse pico simplesmente desaparecia, como se algo estivesse absorvendo aquela radiação. Não era um erro, não era ruído, era um padrão claro e repetitivo. E a explicação para isso é simplesmente impressionante. À medida que Siwar-Ha atravessa a atmosfera colossal de Betelgeuse, ela cria um rastro de gás denso, exatamente como uma bala atravessando a água. O objeto passa, mas deixa para trás uma região perturbada, comprimida e aquecida. Esse rastro permanece por semanas, às vezes meses, absorvendo parte da radiação ultravioleta emitida pela atmosfera da estrela gigante. O resultado é uma alteração direta, mensurável e inconfundível no espectro observado da Terra. Isso é fascinante porque esse rastro não deixa espaço para dúvidas. Ele é a assinatura física da passagem de Siwar-Ha pela atmosfera de Betelgeuse. Agora, tudo faz sentido. O ciclo misterioso de 6 anos, as ejeções violentas de matéria, a grande escuridão de 2019 e 2020, a presença constante dessa estrela companheira, mergulhando repetidamente na atmosfera instável da supergigante, não apenas explica esses fenômenos, ela provavelmente os desencadeia. As forças de maré exercidas por Siwar-Ha podem comprimir regiões do gás, amplificar instabilidades e provocar ejeções que, sem essa interação, talvez nunca ocorressem. E isso muda completamente a história. Betelgeuse não estava morrendo. Ela estava interagindo. Mais importante ainda, os dados mostram que Betelgeuse não vai explodir tão cedo. A estrela ainda está na fase de fusão de hélio em seu núcleo, um estágio que pode durar centenas de milhares de anos. As chances de vermos sua supernova durante a nossa vida são menores que 0,1%. Isso não quer dizer que a explosão não irá acontecer. Um dia, Betelgeuse vai brilhar como uma lua no céu, mesmo durante o dia. Mas esse dia ainda está muito distante. Siwar-Ha, por outro lado, não terá a mesma sorte. As estimativas indicam que, em apenas alguns milhares de anos, ela será engolida pela supergigante, fundindo-se a ela muito antes da supernova final. Por milênios, Betelgeuse brilhou na constelação de Órion como um símbolo de poder solitário. Mas agora sabemos, essa solidão era apenas uma ilusão. Escondida em seu brilho, uma pequena estrela sempre esteve lá, deixando marcas, moldando seu comportamento e nos lembrando de algo fundamental. Mesmo as estrelas mais estudadas do céu ainda guardam segredos capazes de nos surpreender.
Nos confins do universo, os buracos negros desempenham um papel fascinante e misterioso. Esses poços gravitacionais, onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar, são protagonistas de uma dança cósmica que desafia nossa compreensão. Já tem algum tempo que os cientistas vêm detectando um tipo curioso de buraco negro, que ainda nem sequer compreendemos completamente, os buracos negros intermediários. Isso é curioso porque se os buracos negros estelares são nascidos do colapso de estrelas massivas e os supermassivos residem no coração das galáxias, onde se encaixa os intermediários. Bom, compreendê-los pode fornecer peças essenciais para o quebra-cabeça da formação e evolução desses objetos celestes. E como se os buracos negros já não fossem complicados por si só, eles podem estar diretamente ligados com outra força do universo, da qual, se existir, sabemos muito pouco, a energia escura. Essa força misteriosa, que acelera a expansão do universo, permanece como um dos enigmas mais desafiadores da cosmologia. Então, será que realmente existe uma ligação entre os buracos negros supermassivos e a misteriosa e pouco compreendida energia escura? Atualmente, temos dois tipos claros de buracos negros. Os gigantescos supermassivos que se escondem nos centros das galáxias e possuem milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. E seus primos menores, os buracos negros de massa estelar, nascidos da morte violenta de estrelas massivas, pesando apenas algumas vezes a massa do nosso Sol. E é exatamente entre esses dois que estão os buracos negros de massa intermediária. E uma descoberta inovadora em um aglomerado estelar próximo está desafiando essa classificação, oferecendo uma oportunidade rara no estudo e na compreensão dos buracos negros. Astrônomos encontraram evidências desse buraco negro raro na nossa vizinhança cósmica, localizado a cerca de 6.000 anos-luz no aglomerado estelar M4. Mas o que há de tão especial no tamanho desse monstro cósmico? E por que nunca encontramos um desses buracos negros intermediários antes? E o mais importante, como os astrônomos fizeram essa descoberta emocionante? Com base em pesquisas existentes, um dos locais mais promissores para encontrar buracos negros de massa intermediária é dentro do núcleo de aglomerados globulares. Imagine milhares, até centenas de milhares de estrelas aglomeradas de maneira esférica, formando uma comunidade estelar única. Isso é um aglomerado estelar. Essas estrelas, todas nascidas da mesma nuvem de gás e poeira, compartilham uma conexão íntima, exibindo propriedades químicas semelhantes. A Via Láctea possui vários aglomerados globulares dispersos na região de seu centro galáctico. Esses aglomerados são frequentemente alvo de estudos, proporcionando informações sobre a formação e evolução estelar, bem como sobre as propriedades e a história da galáxia em que estão localizados. Alguns candidatos a buracos negros de massa intermediária foram identificados dentro desses aglomerados, ao redor de nossa própria galáxia. No entanto, essas descobertas, embora promissoras, têm sido inconclusivas devido à falta de dados suficientes para confirmar essas hipóteses. Isso torna a recente investigação em M4 significativa, porque este aglomerado está aproximadamente a 6.000 anos-luz da Terra, dentro da constelação de Escorpião, sendo o aglomerado globular mais próximo do nosso planeta. Com uma idade estimada de 12,2 bilhões de anos e um diâmetro de 75 anos-luz, M4 se destaca como uma oportunidade única de estudo. Os astrônomos analisaram 12 anos de dados do telescópio espacial Hubble, os combinando com informações da missão Gaia. Essa colaboração tinha como objetivo examinar de perto as estrelas no núcleo do aglomerado. Ao fazer isso, os pesquisadores rastrearam os movimentos precisos de 6.000 estrelas. Ao estudar de perto as órbitas e velocidades dessas estrelas, os astrônomos perceberam algo estranho.
As estrelas estavam sendo influenciadas por um forte campo gravitacional de quase 800 massas solares, situado no centro do aglomerado. Essa descoberta levanta uma questão crucial. Como a massa do aglomerado está distribuída? Pode ser um fenômeno singular, como um buraco negro de massa intermediária, ou é um grupo de objetos menores, mas massivos, como buracos negros estelares individuais. Apesar de M4 ser o aglomerado globular mais próximo, ainda é impossível destacar as estrelas individuais em seu núcleo densamente compacto. No entanto, há uma maneira inteligente de resolver esse problema. Mesmo que não possamos observar diretamente o que está acontecendo no centro do aglomerado, estimar a distribuição da massa no centro dessas regiões é possível, estudando o movimento de estrelas de alta velocidade. Em termos mais simples, se uma estrela de alta velocidade estiver associada a um potencial buraco negro de massa intermediária, sua velocidade rápida pode ser atribuída a um impulso dinâmico após um encontro próximo com o objeto massivo. Além disso, certos modelos indicaram que se algum desses buracos negros existirem no coração de M4, há uma probabilidade de 33% de encontrar uma estrela de alta velocidade dentro da região central do aglomerado. E é óbvio que os pesquisadores conseguiram identificar uma estrela de alta velocidade em suas observações de M4. Na figura apresentada no artigo científico, a estrela verde representa essa estrela de alta velocidade. No entanto, a velocidade dessa estrela apenas sinaliza a presença de uma massa concentrada no núcleo do aglomerado, mas infelizmente não define conclusivamente sua natureza. Para tentar resolver esse enigma, os astrônomos retiraram a estrela de alta velocidade dos dados e reproduziram essa nova realidade em simulações por computador. Os resultados revelaram que o aglomerado apresentava o mesmo excesso de massa em seu núcleo, mesmo após remover a estrela de alta velocidade, embora com uma distribuição de massa ligeiramente estendida. Essa distribuição mais ampla poderia sugerir potencialmente que a massa central é composta por uma coleção de objetos individuais em vez de um buraco negro solitário. No entanto, no caso de M4, a massa não está distribuída por uma região grande o suficiente para ser um grupo de objetos densos. Além disso, mesmo que a massa detectada tenha origem em objetos múltiplos, o sistema seria instável. Isso ocorre porque a massa encontrada no núcleo de M4 equivale a aproximadamente 40 buracos negros menores. Considerando o movimento observado das estrelas circundantes, a única explicação plausível é que todos esses buracos negros individuais estão comprimidos dentro de uma região com apenas 1/10 de ano-luz de diâmetro. Como você deve imaginar, a coexistência pacífica de 40 buracos negros em um espaço tão pequeno é meio improvável, pois fusões e chutes gravitacionais seriam inevitáveis. Além disso, um grupo de buracos negros tão próximos criaria essencialmente um caos, com interações gravitacionais lançando estrelas para fora do aglomerado, as espalhando caoticamente pelo céu, algo que, inclusive, os astrônomos já observaram em um aglomerado de estrelas chamado Palomar 5. Dessa forma, os astrônomos concluíram que a massa no coração do aglomerado de estrelas não é composta por vários buracos negros menores, mas por um buraco negro de massa intermediária, cerca de 800 vezes a massa do Sol. Isso torna o possível buraco negro em M4 no buraco negro mais raro já detectado. Os astrônomos buscam reunir mais dados por meio de futuras observações de M4, utilizando o telescópio Hubble e o James Webb. Esses monstros gravitacionais são uma fonte sem fim de dúvidas e mistérios. Quando pensamos que estamos chegando em uma resposta sobre sua dinâmica bizarra, outras 10 perguntas aparecem. E um desses mistérios é a relação entre os buracos negros supermassivos e a famosa energia escura. Bom, para entender essa conexão, primeiro precisamos de uma definição clara do que é a energia escura e por que ela é tão misteriosa. .
Na astrofísica moderna, a energia escura é um fenômeno hipotético que permeia todo o espaço e, teoricamente, faz com que o universo se expanda com uma aceleração maior do que o normal. A evidência de matéria escura não é coisa nova. Já em 1933, o astrônomo suíço Fritz Zwicky foi um dos primeiros a detectar a presença de matéria escura. Zwicky estudou a luz emitida pelas mais de 1000 galáxias que formam o aglomerado galáctico de Coma. Ele determinou a massa desse aglomerado utilizando 2 métodos. Um deles usa a velocidade das galáxias, que Zwicky determinou medindo as mudanças na luz que elas emitiam. O segundo método de cálculo determinou a massa usando o brilho total do aglomerado. Comparando ambas as estimativas de massa resultantes, Zwicky descobriu que a medida de velocidade da galáxia indicou que há centenas de vezes mais massa no aglomerado de Coma do que a estimativa feita pelo brilho. Logo depois, um resultado similar foi obtido para o aglomerado de Virgem. No entanto, as técnicas de medição da época não eram tão precisas quanto os métodos de hoje, e o caráter controverso do resultado, de que o universo está repleto de algum tipo de matéria escura desconhecida, levou os cientistas a rejeitarem essa hipótese durante pelo menos 50 anos. Mas na década de 90, com métodos de observação e equipamentos mais modernos, essa ideia voltou com todo vapor. Astrônomos, estudando supernovas distantes, perceberam que elas estavam se afastando de nós muito mais rápido do que o esperado. Esta descoberta levou à compreensão de que a expansão do universo não está desacelerando, como seria esperado, devido à atração gravitacional de toda a matéria no universo, mas, na verdade, está acelerando. Isso sugere que há alguma força invisível afastando as galáxias a uma taxa cada vez maior. A energia escura é um dos mistérios mais fundamentais da astrofísica moderna, e há várias razões para isso. Primeiro, não sabemos do que ela é feita ou como funciona. É diferente de qualquer forma de energia ou matéria que conhecemos e não parece interagir com mais nada no universo, exceto através da gravidade. Em segundo lugar, a energia escura representa uma impressionante parcela de 68% da densidade total da energia do universo, mas não podemos observá-la diretamente, apenas inferimos sua existência com base em seus efeitos na expansão do universo e na radiação cósmica de fundo. No entanto, existem várias teorias e hipóteses que tentam explicar a origem e a natureza da energia escura. Nenhuma delas foi conclusivamente comprovada. Alguns cientistas sugerem que a energia escura é simplesmente uma constante cosmológica, uma densidade fixa de energia inerente à estrutura do espaço-tempo. Outros sugerem que pode ser uma forma de matéria exótica, ou uma estrutura que muda com o tempo. E alguns, mais radicais, sugerem até que pode ser uma evidência de universos paralelos. Nas últimas décadas, os cientistas trabalharam bastante para tentar desvendar os mistérios da energia escura. E o campo ainda está engatinhando. Não sabemos muito, mas uma coisa é clara: os efeitos causados pela energia escura é um dos fenômenos mais intrigantes e importantes do universo. Mas onde os buracos negros entram nessa história? Apesar de sua natureza estranha, eles desempenham um papel crucial na formação da estrutura em larga escala do universo. Acredita-se que tenham grande influência na formação de galáxias, pois sua enorme gravidade pode atrair e agrupar grandes quantidades de matéria. Quando a matéria colapsa em um buraco negro, ele libera enormes quantidades de energia, capazes de criar radiações e jatos de plasma que repelem a matéria circundante, semelhante a um tornado cósmico. E no meio desse furacão massivo de energia, potencialmente, os buracos negros supermassivos poderiam ser a fonte da energia escura. Essa poderosa emissão, segundo um artigo publicado por astrônomos da Universidade do Havaí, tem o potencial de acelerar a expansão do universo, tornando os buracos negros ainda mais importantes no cenário cósmico. É claro que o estudo ainda passará por diversas revisões, o que pode, nos próximos anos,
confirmar ou invalidar essa hipótese. Os buracos negros, além de possivelmente serem a fonte da energia escura, também podem sofrer mudanças em seu comportamento devido a esse fenômeno misterioso. Bom, pelo menos é isso que outro estudo recente, também publicado no Astrophysical Journal, afirma. Ele fornece evidências observacionais de que os buracos negros estão relacionados à potência da energia escura. Para chegar nessa conclusão, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Hong Kong usou 2 estrelas orbitando buracos negros. Eles observaram como as órbitas delas diminuíam cerca de 1 milissegundo por ano, enquanto orbitavam seus companheiros, os A062000 e XTEJ1118+480. A equipe de pesquisadores concluiu que a perda de aceleração era devido à fricção significativa e um arrasto nas estrelas, causado possivelmente pela matéria escura ao redor do buraco negro. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores usaram uma simulação chamada Modelo de Atrito Dinâmico da Matéria Escura, que consegue prever a perda de momento de objetos que interagem com ela. A simulação indicou que as taxas de decaimento orbital observadas correspondiam com o modelo. Mas o quanto isso impacta na velocidade das estrelas? Você deve estar se perguntando. Bom, a desaceleração era 50 vezes maior do que o esperado para sistemas sem matéria escura. Embora essa ideia ainda esteja sendo investigada, ela oferece mais uma conexão intrigante entre buracos negros e a misteriosa força que impulsiona a expansão do universo. Conforme os astrônomos continuam a investigar as propriedades dos buracos negros e a natureza da energia escura, podemos compreender melhor o papel que os buracos negros desempenham na formação e evolução do universo. Apesar de ser fascinante considerar a ideia dos buracos negros como fonte de energia escura, é importante considerar explicações alternativas e críticas à teoria. De qualquer forma, vamos continuar explorando esta emocionante fronteira da ciência. E quem sabe o que podemos descobrir nos próximos anos, pois nosso universo sempre foi e continuará cheio de mistérios e desafios. Quando olhamos para o céu noturno, vemos milhares de pequenos pontos brilhantes. Mas o que geralmente a gente não para pensar é que em cada um desses pontos pode haver pelo menos um planeta girando em torno de sua estrela. A diversidade desses exoplanetas é imensa. Alguns desses mundos podem ser bem parecidos com a Terra, com oceanos e montanhas. Outros são tão quentes que podem derreter metais, ou tão frios que tudo está congelado. Alguns exoplanetas têm céus coloridos, com nuvens de cores diferentes. Outros têm chuva de ferro, ou até mesmo rios de lava. E ainda existem aqueles que estão na zona habitável de suas estrelas, onde a temperatura não é nem muito quente, nem muito fria, um dos requisitos para manter a água em estado líquido. Isso nos faz pensar, será que há outras formas de vida lá fora? Esse é Kepler 10b, um planeta que fica a 564 anos-luz da Terra e orbita ao redor da anã amarela Kepler 10, uma estrela com incríveis 10 bilhões de anos de idade. Sua massa é de 0,89 vezes a do Sol, e sua luminosidade é semelhante à da nossa estrela. O raio do exoplaneta é 1,4 vezes o da Terra, mas ele é 4,6 vezes mais pesado. Os cientistas acreditam que Kepler 10b é o núcleo de um gigante gasoso morto, basicamente o que sobrou após todo o gás ser disperso. E como já é de costume, planetas assim são um pesadelo para nós. Primeiro, sua aceleração de queda livre seria um tanto desagradável, pois a gravidade aqui é quase 2 vezes maior que a da Terra.
Vamos imaginar que a humanidade algum dia seja capaz de viajar até Kepler-10b. Utilizando um traje espacial extremamente moderno e sofisticado, que fosse capaz de suportar a gravidade, nos permitindo pousar na superfície desse planeta. É aqui que o outro problema aparece: um calor inimaginável. Kepler-10b está 20 vezes mais perto de sua estrela-mãe do que Mercúrio está do Sol, orbitando a anã amarela em apenas 20 horas. Isso torna o exoplaneta um lugar aterrorizante. A força gravitacional da estrela, exercida nesse planeta, é implacável. A estrela mantém Kepler-10b com um lado sempre voltado para ela, e essa parte pode ser aquecida a mais de 1.500 graus Celsius. Calor suficiente para transformar todos os metais do planeta em líquidos. Basicamente, um lado do planeta é um oceano quente de ferro derretido, enquanto o lado oposto é composto por rochas mais frias. Mas as surpresas nesse mundo não param por aí. Esse planeta extremo possui nuvens químicas ácidas e bilhões de raios por minuto. Parece que gravidade, altas temperaturas e ferro são perigosos de misturar. Até 1 bilhão de flashes iluminam o céu do planeta a cada segundo. A hipótese é de que a intensa atividade de raios seja causada por vulcões ativos em Kepler-10b. Cientistas britânicos modelaram vários cenários para o exoplaneta, com base em dados obtidos durante as erupções dos vulcões Rita, no Alasca, em 2009, e Aisha, na Islândia, em 2010. Eles sugerem que quanto mais vulcões estiverem ativos em Kepler-10b, mais raios o planeta gera. Se você estivesse lá, poderia observar até 1 trilhão de flashes por hora. Se a atividade vulcânica diminuir, o número de flashes também diminui. Os cientistas esperam confirmar suas teorias capturando a enorme atividade de tempestades em Kepler-10b, o que requer observações de trânsito adicionais. Agora vamos para um sistema estelar localizado na constelação de Hidra e lar da anã vermelha GJ 357. Em 2019, o telescópio espacial TESS descobriu 3 pequenos exoplanetas lá. GJ 357d é o mais distante deles e recebe tanta energia da anã vermelha quanto Marte recebe do Sol. Segundo os cientistas, pode estar dentro da zona habitável da estrela, embora a habitabilidade dependa muito da temperatura deste exoplaneta. Os pesquisadores descobriram que GJ 357d orbita muito próximo à sua estrela, a uma distância de cerca de 30 milhões de quilômetros. Isso é 5 vezes mais próximo do que a distância entre Terra e o Sol, e o período orbital leva apenas 56 dias. Então, o correto seria imaginar que o exoplaneta deve ser mais quente que Mercúrio, que está 2 vezes mais longe do Sol do que GJ 357d está de sua estrela. Para ser mais exato, durante o dia em Mercúrio, a temperatura na superfície pode atingir 427 graus Celsius, quente o suficiente para derreter alguns metais, o que, é claro, torna essas condições inabitáveis. No entanto, felizmente para GJ 357d, ele não orbita o Sol, mas sim uma anã vermelha, que é 3 vezes mais leve que a nossa estrela e 40% mais fria. Segundo os astrônomos, a temperatura no planeta deve ser de menos 53 graus Celsius. Apesar das baixas temperaturas, os cientistas consideram o exoplaneta potencialmente habitável e esperam encontrar uma atmosfera densa por lá. Se conseguir manter uma atmosfera densa, o planeta poderia reter calor suficiente para permitir a presença de um dos principais critérios para o surgimento da vida, água líquida. Os pesquisadores também precisam determinar o tamanho e a composição do exoplaneta. A localização de GJ 357d facilita a tarefa, pois está a apenas 31 anos-luz de nós. Em termos interestelares, esse mundo está literalmente ali na esquina. Já foi determinado que a massa desse planeta é 6,1 vezes maior que a da Terra. Essa massa sugere que o exoplaneta tem uma superfície rochosa.
Se isso se mostrar verdade, ele deve possuir entre 1 a 2 vezes o tamanho da Terra. E se ele realmente possuir uma atmosfera densa, existe a possibilidade de não apenas manter oceanos em sua superfície, mas sim ser completamente coberto por um oceano global. Os astrônomos ainda estão tentando calcular qual seria o tamanho de um mundo aquático assim. Portanto, apesar das hipóteses, as dimensões de GJ 357d ainda não foram determinadas. Agora vamos um pouco mais longe, em direção a Volans, a constelação do Peixe Voador. Aqui há um sistema planetário incrivelmente interessante, L9859. Esses planetas orbitam uma anã vermelha brilhante e fria, a uma distância de 35 anos-luz da Terra. Uma equipe de astrônomos apresentou sua pesquisa sobre o sistema planetário em 2021. Mas a história começou em 2019, quando o telescópio espacial TESS detectou 3 exoplanetas ao redor da estrela, L9859b, C e D. Todos eles orbitam a estrela tão de perto que literalmente abraçam a anã vermelha. Do mais distante ao mais perto, estão 46, 33 e 21 vezes mais próximos dela do que a Terra está do Sol. Seus dias podem ser contados por minutos, e o ano dura 7, 4 e 2 dias terrestres. Os raios de L9859b, C e D variam de 0,8 a 1,6 vezes o da Terra. Como é possível ver nessa ilustração que mostra os exoplanetas comparados com Marte e Terra. Como você pode ver, os tamanhos de todos os corpos celestes não são tão diferentes assim. Segundo os especialistas, isso torna improvável que os exoplanetas sejam compostos de gelo ou gás. Em termos de composição química, eles provavelmente são semelhantes à Terra. Os cientistas também calcularam as massas dos planetas. Um deles é bem leve, no caso L9859b, que pesa entre 0,4 a 0,1 vezes a massa da Terra. Já a densidade desse mundo é cerca de 2,1 a 5 gramas por centímetro cúbico. Já L9859c tem a densidade de 3,7 a 5,3 gramas por centímetro cúbico. Usando a Terra como exemplo, o grande núcleo de ferro aumenta a densidade do nosso planeta, constituindo cerca de 30% da massa do globo. Levando em conta a densidade, L9859b e C provavelmente têm pequenos núcleos de ferro, representando cerca de 12 a 14% da massa do planeta. Nesse sistema também temos um possível planeta oceânico, L9859d. Esse é o terceiro planeta deste sistema e é surpreendentemente diferente de seus vizinhos. Com uma densidade de 2,4 a 3,7 gramas por centímetro cúbico, até 30% de sua massa pode ser água. É difícil para nós imaginar um oceano tão grande, já que a água representa apenas 0,02% da massa da Terra. Imagine só quão imenso poderia ser o oceano de um planeta assim. Mas não seria o ideal para os peixes que conhecemos, já que devido à temperatura seria um oceano de águas extremamente quentes. Já o quarto planeta do sistema é tímido e se escondeu dos telescópios por muito tempo. Esse é L9859e. Ele não é transitivo, ou seja, sua órbita não cruza a linha entre a estrela e a Terra. Por isso, o telescópio TESS não o detectou. Para confirmá-lo, foi necessário o método de velocidade radial, que basicamente mede as pequenas variações de velocidade da estrela. Graças a essa técnica, já se sabe que a massa do planeta é de 2,7 a 3,4 vezes a da Terra, e o ano dura 13 dias terrestres. Todos os 4 planetas são terrestres, mas, infelizmente, são absolutamente inabitáveis. São muito quentes, como Vênus. Embora sua anã vermelha seja pequena e fria em comparação com o Sol, esses mundos ainda estão muito perto da estrela. Mas, e se existisse um quinto planeta nesse sistema? Ele poderia, quem sabe, estar na zona habitável e abrigar condições favoráveis para a vida? E não é que a existência desse planeta pode não ser um completo absurdo.
Apenas uma pista desse quinto planeta foi detectada. Um planeta não transitivo com massa entre 1,6 e 3,1 vezes a da Terra. Se existir, estará na zona habitável, mas sua órbita ainda estará bem próxima à estrela, e com um ano de apenas 23 dias. Apesar da distância, levando em consideração a temperatura da sua estrela, esse suposto quinto planeta não será nem muito quente nem muito frio, e com chances reais de manter a água em estado líquido, mas ainda serão necessárias mais observações para confirmar ou não a existência do quinto planeta. Esse é Kepler 186f, o primeiro planeta de tamanho semelhante ao da Terra, descoberto na zona habitável de sua estrela, e considerado informalmente por muitos como o gêmeo da Terra. Ele está localizado muito longe, cerca de 500 anos-luz, onde orbita a anã vermelha Kepler 186, junto com seus 4 vizinhos. Os cientistas o descobriram em 2014, e o motivo de o chamarem de gêmeo da Terra é porque ambos os planetas têm quase o mesmo tamanho. O raio de Kepler 186f é apenas 13% maior que o da Terra. Assim como o nosso planeta, esse mundo está localizado na zona habitável de sua estrela, o que significa que tem as condições necessárias para manter a água em estado líquido. No sistema planetário, Kepler 186f é o planeta mais distante da anã vermelha. Mas o sistema é muito pequeno, e cerca de 60 milhões de quilômetros separam o exoplaneta da estrela. Essa é a mesma distância de Mercúrio ao Sol. Felizmente, conforme sugerem os cálculos dos astrônomos, essa proximidade não transforma este mundo em uma bola de fogo flutuante. A anã vermelha é muito menor que o Sol, e Kepler 186f leva 130 dias para completar sua órbita. Como mencionei antes, essas estrelas irradiam menos calor. Então é bem provável que esse mundo tenha uma temperatura semelhante à da Terra. O exoplaneta também recebe uma boa quantidade de luz, o que poderia ajudar no surgimento de alguma suposta forma de vida. A anã vermelha possui apenas 4% da luminosidade do Sol. Mas ainda bem que Kepler 186f está bem próximo dela, recebendo 32% da quantidade de luz que a Terra recebe do Sol. Ou seja, esse mundo é um pouco menos iluminado que Marte. O meio-dia de Kepler 186f teria uma iluminação semelhante a antes do pôr do Sol na Terra. No entanto, a habitabilidade desse planeta não é um consenso na comunidade científica. O fato é que as anãs vermelhas são instáveis e emitem um poderoso fluxo de partículas ultravioletas de alta energia. Seu impacto pode fazer o planeta perder sua atmosfera primária e se tornar um deserto semelhante a Marte. Outra semelhança entre esse mundo e a Terra é a inclinação do eixo. Em 2020, pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia descobriram que a inclinação axial do exoplaneta muda gradualmente, como a da Terra. A flutuação varia de 22,1 a 24,5 graus, atingindo os valores máximos a cada 10 mil anos. A inclinação estável do eixo garante uma mudança regular das estações, bem como uma distribuição uniforme de calor e luz, e ainda, apesar das semelhanças aparentes, alguns cientistas relutam em chamar este exoplaneta de gêmeo da Terra. Sua composição e densidade ainda são desconhecidas, assim como se tem ou não uma atmosfera. A massa também é incerta, podendo variar de 0,32 massas terrestres se o planeta for feito em sua maioria por água e gelo, a 3,77 se for feito de ferro. Se a composição for semelhante à da Terra, a massa de Kepler 186f será igual a 1,44 da nossa Terra. Mas enquanto não são feitas novas análises do planeta, podemos sentir como seria estar na superfície dele. Em uma visualização interativa feita pela NASA, onde é possível visualizar a suposta superfície desse mundo incrível. Cada um desses mundos distantes oferece vislumbres únicos
sobre os extremos e possibilidades do espaço sideral. Planetas assim nos mostra como o universo pode ser implacável para a vida e nos lembra de como a Terra realmente é um lugar único, uma joia planetária, e que temos a honra de chamá-la de lar. De qualquer forma, estudar esses mundos nos ajuda a compreender o universo e nosso lugar nele. Cada descoberta nos traz mais perguntas e nos ajuda a entender melhor o vasto universo em que vivemos. Então, quem sabe o que mais encontraremos enquanto continuamos a explorar os exoplanetas? O futuro está repleto de possibilidades emocionantes. Ao longo desta jornada, nós cruzamos distâncias quase impossíveis de imaginar. Vimos mundos extremos, estrelas instáveis, buracos negros silenciosos e planetas que desafiam tudo o que achávamos saber. Mas, no fim das contas, tudo isso faz parte de uma única história maior, a história da Via Láctea, a galáxia que chamamos de lar. É curioso pensar que, enquanto seguimos nossas rotinas aqui na Terra, a galáxia continua em movimento. Estrelas nascem e morrem, sistemas planetários se transformam, mundos surgem, outros desaparecem. Isso mostra que o universo nunca permanece estático, ele está em constante mudança. E talvez o mais fascinante seja perceber que nós não estamos separados disso tudo. Somos feitos da mesma matéria das estrelas. Cada átomo do nosso corpo já fez parte de algum evento cósmico distante. De certa forma, olhar para a galáxia é olhar para a nossa própria origem. Essa jornada não termina aqui. Pelo contrário, cada descoberta abre novas perguntas. Cada resposta revela novos mistérios. A Via Láctea ainda guarda segredos que levarão séculos, talvez milênios, para serem totalmente compreendidos. Então, sempre que você olhar para o céu à noite, lembre-se, aquele brilho suave não é apenas luz distante, é o eco de uma galáxia viva, em constante transformação, convidando a humanidade a continuar explorando, questionando e sonhando. Porque a nossa jornada pela Via Láctea está longe do fim, ela está apenas começando. Obrigado.